o eleitor de Bolsonaro enxerga em Nunes a continuidade ou a reconstrução do tucanato paulista. E é isso que faz com que boa parte dos, abre aspas, bolsonaristas, fecha aspas, ainda que contra a indicação do capitão, estejam aparentemente migrando para Marçal. A grande novidade da eleição de São Paulo é Pablo Marçal. O fenômeno faz o M de Pablo Marçal. Marçal foi aos debates, agora no início da campanha, se apresentou como candidato antissistema. Enfrentou Boulos, enfrentou Ricardo Nunes, enfrentou Tabata da Atena, com o dedo em riste, uma postura agressiva de quem não veio para dialogar, de quem veio para enfrentar. É um pouco herdeiro do estilo Javier Milei, um pouco herdeiro da posição antissistema de Bolsonaro, é uma mistura de tudo isso. Abriu mão de se apresentar como um grande gestor para se apresentar como o candidato antissistema. Até onde vai Pablo Marçal levado por esse posicionamento? Essa é a grande pergunta que começa a permear as discussões em São Paulo. O sistema, obviamente, reagiu. Um candidato que quebra a lógica, quebra a dinâmica de um debate como o Marçal quebrou, inclusive quebrando a regra do debate, mas fazendo um meme eterno de apresentar a carteira de trabalho para Boulos. Um candidato como esse bagunça as estruturas da campanha de todos os demais. Não é à toa que o sistema começou a reagir. Tabata Amaral foi ao Tribunal Eleitoral para pedir a suspensão, a cassação do registro de Pablo Marçal, já a ação do Ministério Público nessa direção também, e um acordo dos demais candidatos, da Atena, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, para não irem ao debate da revista Veja, para não dar mais espaço para Pablo Marçal enfrentá-los. Uma reviravolta no cenário eleitoral que parecia que polarizaria desde o início Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Lembrando que Nunes tem formalmente o apoio do PL e de Bolsonaro, tem um vice do PL. Mas este apoio tem sido constrangido de parte a parte. A relação entre o bolsonarismo e Marçal requer um olhar de lupa. Primeiro, o apoio do PL a Ricardo Nunes, do MDB, não veio da ala bolsonarista, por assim dizer, do PL, mas veio do velho PL de Valdemar Costa Neto, mesmo Valdemar que presidia o PL quando o PL deu José Alencar para ser vice-presidente da República de Lula da Silva. O mesmo Valdemar foi quem construiu essa relação com Ricardo Nunes. Isso é bem nítido não só pelo constrangimento do apoio de Bolsonaro, mas pelas palavras daquele que seria naturalmente o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PL, pela direita, digamos, bolsonarista, Ricardo Salles. É que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato, nada disso estava acontecendo. E não vou deixar esquema, sistema, todas essas porcariadas, tudo de novo, rifar a minha participação, porque essa é a palavra, rifar, para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar, dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo a direita. Eu estou dividindo porra nenhuma. Eles é que não estão querendo deixar porque sabem que eu sou um cara independente, que não tenho rabo preso, adoro o Bolsonaro, e eles querem pôr alguém que o sistema mande, não eu, só que em mim eles não mandam. O que Ricardo Salles diz claramente é que houve um acordo do que ele chamou de sistema, o esquema, para tirá-lo da eleição em São Paulo. E ele antevê que a mesma coisa poderia acontecer na sua eleição, na sua candidatura para senador em 2026, por isso já saiu antecipadamente do PL. Ele acusa, obviamente, Valdemar Costa Neto de organizar esse acordo com Ricardo Nunes. Esse acordo é, ao fim e ao cabo, o que Valdemar cobrou de Bolsonaro e levou Bolsonaro a fazer um vídeo de constrangido apoio a Ricardo Nunes. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueçam, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser.
É um apoio nitidamente constrangido, por compromisso partidário. Não pede voto em Ricardo Nunes, pede voto nos candidatos do seu partido. Também, sabendo disso, o Paulo Marçal dirigiu um vídeo que parece ser para Bolsonaro, a quem ele chamou de o capitão. Mas, na verdade, é para os eleitores do capitão e não para ele. Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui, e teve uma coisa que você falou, e eu vou revelar aqui no espaço aqui agora. Eu ia revelar isso só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim: só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração, porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui, deixo bem claro, meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de Boulos, nem para o banana do Nunes, que é um comunista, com o seu secretariado nojento. Me desculpa, sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração eu não consigo afinar. Eu me curvo diante de Deus e eu não vou me retroceder. Marçal, é claro, está buscando o voto de Bolsonaro, o voto antissistema, essa persona que Marçal escolheu exercer na campanha. Ele quer o eleitor de Bolsonaro e, por isso, busca essa aproximação. Bolsonaro e Marçal já tiveram os seus atritos no passado. Quando Marçal foi pré-candidato à presidência da República, chegou a dizer que Bolsonaro e Lula eram farinha do mesmo saco. Depois disse que havia dito isso apenas para se diferenciar, se apresentar, afinal de contas, era eleição. No segundo turno, apoiou Bolsonaro. E de lá para cá tem se aproximado cada vez mais dos valores que Bolsonaro expressa e dessa atitude de enfrentamento que Bolsonaro tanto representou. Um outro elemento desse relacionamento, além do acordo do PL e desse histórico conflituoso entre ambos, é talvez o desejo de Bolsonaro e da família Bolsonaro de não perder o protagonismo na direita que surgiu no Brasil, de não perder a centralidade e o comando do processo de seleção e de organização das candidaturas que vão ocupar esse espectro político recém-descoberto no país. Bolsonaro é o grande líder de um processo que se acostumou a colocar a mão sobre candidatos e ungir candidaturas para chamá-las de as candidaturas da direita. Pois bem, o que parece acontecer nesse momento é um descolamento daquilo que a esquerda tanto gosta de chamar de bolsonarismo do fenômeno da direita. A esquerda sempre gostou de associar todo o fenômeno da direita ao nome de Jair Bolsonaro. Por quê? Para usar uma espécie de caricatura política, fazer com que todos os defeitos de Bolsonaro pudessem ser atribuídos a toda a direita. Se Bolsonaro é a direita, a derrubada da candidatura de Bolsonaro deveria acabar com o processo de reconstrução da direita brasileira. Mas não é isso que está acontecendo. Ricardo Nunes não satisfaz a direita, ainda que com o apoio constrangido de Bolsonaro. O eleitor de direita se descobriu portador de uma visão de mundo que ele mesmo é capaz de julgar. Nós estamos assistindo talvez o fim do cabresto na política, o fim do processo em que a liderança maior do partido, de qualquer partido, é capaz de conduzir o processo de sucessão e o voto de todos os membros do partido ou daqueles que professam determinada ideologia. As redes sociais têm muito culpa disso. Aproximaram o cidadão do agente político. O cidadão consegue julgar em primeira mão o que o agente político está fazendo ou dizendo. E, portanto, a referência de um outro líder perde importância quando o eleitor tem na mão o posicionamento do candidato. É isso que acontece com o Ricardo Nunes quando o eleitor de direita vai julgá-lo. Em primeiro lugar, assim como o apoio de Bolsonaro é constrangido, a resposta de Ricardo Nunes também é constrangida. Cansado de dizer que quer os votos de Bolsonaro, os votos do bolsonarismo, mas que não é bolsonarista, que ele não é Bolsonaro, que é ele quem vai governar, Ricardo Nunes também se nega a participar das maiores movimentações de rua puxadas pela direita. É o caso do 7 de setembro, em que há manifestações convocadas Brasil afora e Ricardo Nunes já diz que vai ver se tem tempo na agenda para poder comparecer, mas que se não for, o vice o representará. Ora, o vice é do partido de Bolsonaro.
Tudo indica que já está decidida essa questão. Ricardo Nunes não quer se aproximar do bolsonarismo para não perder o voto de centro e até de centro-esquerda. Porque as suas relações construídas ao longo do governo incluem um pedaço da esquerda. O maior exemplo é Marta Suplicy, que estava no governo de Ricardo Nunes e o deixou para ser candidata a vice-prefeita com Guilherme Boulos, e que foi substituída por Aldo Rebelo, também outro famoso e emérito esquerdista brasileiro. As ações do governo de Ricardo Nunes, em muitos casos, contradizem a pauta moral mais estrita desta direita conservadora. Portanto, o eleitor de Bolsonaro, quando olha para Ricardo Nunes, vê bico de tucano, pena de tucano, e diz: é um tucano. É herdeiro político do PSDB de Bruno Covas. O PSDB, que todos que assistiram aqui na plataforma Brasil Paralelo a série Teatro das Tesouras, todos sabem o papel que o PSDB teve em construir uma falsa dicotomia, uma dicotomia de apenas tapas de luva, sem nunca um duelo verdadeiro entre o PSDB e o PT no Brasil. E é isso que o eleitor de Bolsonaro enxerga em Ricardo Nunes, a continuidade do PSDB tucano, ainda que agora ele esteja esfacelado nas urnas. O PSDB tenha perdido não só o governo do estado de São Paulo, mas também a relevante bancada que tinha no Congresso Nacional. O eleitor de Bolsonaro enxerga em Nunes a continuidade ou a reconstrução do tucanato paulista. E é isso que faz com que boa parte dos, abre aspas, bolsonaristas, fecha aspas, ainda que contra a indicação do capitão, estejam aparentemente migrando para Marçal. É o que mostra, inclusive, a última pesquisa da Atlas Intel. Enquanto Boulos vem caindo e na última rodada saiu de 33% para 28,5%, Ricardo Nunes cai de 25% para 21,8%. E quem tem o maior crescimento é justamente Pablo Marçal, que sai de 11% para 16,3%. O que a pesquisa mostrou é que os primeiros movimentos da campanha do Marçal funcionaram. Ele apareceu e cresceu. Mas Marçal não mostra com seu crescimento só que virou um candidato. Ele mostra um fenômeno, mais uma etapa de um fenômeno que já vem afetando a política brasileira há algum tempo. O cansaço com o sistema. O eleitor de São Paulo vê candidatos fracos. Um prefeito que tem pouca aprovação e um mandato sem sal. Um candidato que vem pela esquerda, líder de um movimento invasor de propriedades, que vem do PSOL e não do PT, que tem uma tradição na capital paulista. Um ex-apresentador de televisão que há poucos dias pedia para ser vice de Boulos. E a jovem Tabata ainda inexperiente para conduzir uma cidade do tamanho de São Paulo. Talvez Marina Helena fosse a candidata com um perfil mais bem desenvolvido entre todos, mas de um partido ainda sem base para conseguir se estabelecer. Ante tantas candidaturas sem sangue nos olhos, apareceu, é claro, o Pablo Marçal, desafiador do sistema, querendo enterrar o Teatro das Tesouras. Portanto, mesmo que o apoio de Bolsonaro seja para Nunes e que eles não estejam formalmente juntos, a postura de Pablo Marçal é, de certa forma, a reafirmação do fenômeno antissistema de Jair Bolsonaro. E é isso que as pesquisas começam a mostrar. Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas nós sabemos. Pablo Marçal bugou o sistema.